Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano, aqui com a presença aqui de 3 fundadores aqui, ó, eu, Zé Augusto e Laura. Continuamos insistindo, não é, Laura? A nossa reunião de número de 1502. E hoje vamos ter um tema interessante, né? Que é o TAC subclínica, como, quando e por que investigar. Para falar sobre isso, vamos contar aqui com o nosso doutor Luiz Flávio, nosso TI daqui da nossa reunião magna, desde que passou a ser virtual. O Luiz é conhecido de todos, é especialista em ressonância e tomografia cardiovascular pelo INCOR, coordenador do Serviço de Imagem Cardiovascular do Hospital São Lucas, responsável pelo setor de imagem cardiovascular do HU, da ClinMed e da ClinRad, e, logicamente, uma pessoa que tem muita experiência no que vai falar e seguramente vai nos brindar aí com a apresentação top. Luiz, a tela é sua. Boa noite, Souza. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, diminuir aqui o áudio. Veja, é um tema assim que a gente vai ver que tem muita polêmica, tem muita coisa difícil, né? Muita coisa que não é muito praticada na prática, mas a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Veja, a nossa aula vai ser toda focada no paciente assintomático, já que a gente está falando de DAC subclínica. Se a gente fala de DAC subclínica, obviamente, a gente está falando de paciente que não tem doença manifesta. Então, a gente está falando de paciente assintomático. Qualquer outro paciente não vai entrar na nossa aula. E veja bem, o paciente assintomático, ele só quer uma coisa. Ele só lhe procura para uma coisa. Ele só quer envelhecer com saúde. Então, você só tem uma missão para esse paciente. É estratificar o risco para prevenir eventos. Ele não tem mais nenhum outro problema. E a gente tem feito isso de forma correta. A estatística mostra que não tão bem quanto deveria, porque a doença cardiovascular continua a aumentar progressivamente e continua sendo a maior causa de óbito no mundo inteiro. Então, a gente não vem conseguindo controlar isso de forma adequada. As estatísticas mostram isso. Quando a gente vai para o segundo lugar, que é o câncer, né, a gente tem que comparar como é que o oncologista tem feito. Eu gosto muito de mostrar essa foto, por quê? Como é que o oncologista faz para prevenir a morte por câncer? Né? Imagine se o oncologista fizesse o screening, eu botei aqui câncer de colo, mas poderia ser qualquer um. Imagine se ele fizesse o screening de câncer de colo com tomografia. O que ia acontecer? Ele ia pegar a doença já em fase avançada, provavelmente já com metástase, de uma forma que não dava mais para tratar. Então, ele não iria conseguir fazer nada. Então, como é que o oncologista faz? Ele vai lá atrás, ainda quando está no estágio 0, que seria o pólipo, que ainda não tem nenhum câncer ainda, através da colonoscopia. Então, ele procura exatamente o que ele precisa fazer, que é a doença subclínica. Então, será que a gente está fazendo igual? Eu vou dar um exemplo aqui da prática clínica que todo mundo está acostumado. Então, um homem, né, de 50 anos, hipertenso, né, apenas, com tratamento regular com seu antihipertensivo, sem nenhum outro fator de risco. Esse paciente faz check-up anual com teste ergométrico e que é o que todo mundo faz normalmente nos check-ups. Então, ele tem feito isso nos últimos 5 anos, 2015 a 2020. De repente, em 2021, ele dá entrada na urgência com o hêmio sem supra, né, com uma lesão grave na DA e uma diagonal pendurada, uma lesão crítica na diagonal. E aí ele, obviamente, é tratado, né, é colocado stent, e aí, na UTI, ele fica no seguinte questionamento, né, ele fica na seguinte angústia. Chega para o seu médico assistente e pergunta, doutor, me fala uma coisa, isso aqui apareceu em 1 ano, já que eu tinha feito check-up durante 5 anos com você? Segundo, não teria nenhuma forma de evitar isso? Então, é isso que a gente tem que focar, né? Será que esse screening que estava sendo feito, esse check-up, como a gente costuma falar, estava sendo de forma correta? Porque assim como a tomografia só detecta o câncer em forma avançada, a forma como a gente tem feito screening, através de eletro, aqui eletro de esforço, né? No caso, teste ergométrico, ecocardiograma, cintilografia, né? As provas funcionais, elas só detectam a doença clínica, que é a doença quando já tem acima de 50% provocando isquemia. E a única forma de fazer esse diagnóstico de forma precoce seria através da tomografia, como a gente vai mostrar. E isso tem uma fundamental importância, porque esse artigo de 2021 trouxe para a gente um dado alarmante. Imagina se eu dissesse para vocês que 40% da população mundial tinha câncer. Todo mundo ia ficar
obviamente estarrecido. Mas é exatamente isso que acontece com doença coronariana. Então, esse estudo foi feito com 25 mil pacientes aleatórios, né, entre 40 e 65 anos da população, e foi feito um angiotomo nesses pacientes para ver o que dava. Olha só, foi exatamente isso. 42% de toda essa amostra aleatória de pacientes tinha aterosclerose. E quando você vai para a doença obstrutiva, que é aquela doença clínica, acima de 50%, que é o que dá sintomas, apenas 5% tinham essa alteração. Ou seja, se você faz o screening nesses pacientes com provas funcionais, com teste ergométrico, você vai estar perdendo aí 95% dos pacientes que poderiam ter um tratamento precoce. E isso vai aumentando, obviamente, conforme a idade. Se você pega, por exemplo, de 60 a 65 anos, já é uma faixa entrando já na terceira idade, você tem apenas 31% de chance de não ter aterosclerose. Ou seja, 70% dos pacientes acima de 60 já vão ter aterosclerose. Então, assim, a gente precisa achar esses pacientes. A gente precisa achar os pacientes que você pode identificar essa DAC subclínica e poder tratar adequadamente. E como é o primeiro passo que você vai fazer para isso? A primeira coisa que você vai fazer é estratificar o risco cardiovascular. Assim que ele chega no seu consultório, isso é fundamental, não tem como abrir mão disso. Pacientes 40 a 75 anos, eu esqueci de colocar aqui, nas 40 a 75 anos, segundo a maioria dos guidelines, né, você vai usar os scores de risco. O primeiro deles foi o score de Framingham, que vocês conhecem, e hoje a gente tem basicamente 3 scores. Tem o Q-RISC, falta um Szinho aqui, o Q-RISC 3, que é o da Inglaterra, da Grã-Bretanha. A gente tem o score, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? E depois a gente evolui para o score 2, e depois a gente tem o score OP, que a gente vai falar sobre ele, que são os países europeus. E a gente tem o que a gente usa aqui, que é o mais prático, que é o SVD, que é o do guideline americano, que a gente vai focar mais nesse aqui. Esse score, como eu já falei, tem que ser feito em todo paciente acima de 40 anos, de 40 a 75 anos, e ele vai, através dos fatores de risco, que vocês vão ter facilmente no consultório, ele vai estratificar os pacientes em baixo risco, aqueles abaixo de 5%, borderline, que seria entre 5 e 7,5%, e intermediário, provavelmente dito, que seria 7,5% a 20%, e os alto risco seria acima de 20%. Então, a ferramenta é excelente, a gente tem que usar ela, porém, a gente tem um dado alarmante, que 50% dos pacientes com eventos cardiovasculares, apenas metade dos pacientes só tem menos de um fator de risco. 40%, eu não coloquei esse dado aqui, mas 40% seria risco intermediário para baixo. Então, essas ferramentas são boas, mas a gente precisa de ferramentas adicionais. Então, aí, a gente vai para as ferramentas clínicas, as ferramentas complementares que a gente vai usar. E eu vou poupar, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, tem vários métodos que a gente pode usar para pesquisar DAC subclínica, mas eu vou poupar o tempo de vocês, por quê? Porque os guidelines hoje, eles recomendam apenas 2, que seria o scan de carótidas e a tomografia de coronários. São os únicos métodos hoje aceitos para procurar DAC subclínica. Lembrando que, começando um pouquinho falando sobre o scan de carótidas, né? Lembrando que o scan de carótidas ele é bom, mas desde que se respeite o quê? O critério para se diagnosticar a DAC subclínica, que é o quê? A presença de placa. Então, a presença de placa é definida por uma espessura da média intimal maior que 1,5 milímetro ou 50% em relação ao segmento normal. Qualquer espessamento de parede menor que 1,5 milímetro é chamado de espessamento médio intimal, ou aumento da espessura média intimal. E isso a gente vai ver que não tem tanto valor assim. Essa meta-análise trouxe isso para a gente. Ela mostrou a capacidade de reestratificação de risco quando você usa a espessura média intimal e nesses pacientes com risco cardiovascular intermediário. Então, veja que 0,8% apenas dos pacientes, a espessura média intimal conseguiu reestratificar, e mesmo naqueles com risco intermediário, só 3,6% conseguiu reestratificar. Então, é uma ferramenta que deve ser abandonada, a pesquisa de espessamento médio intimal. Quando você vai para a placa, não. Quando você vai para a placa, já é diferente, a coisa já é diferente. Né? Aqui você vê a espessura média intimal, ela chegou a ser negativa, né, na reestratificação de risco, na reclassificação. O que quer dizer isso? Que ela classificou errado. E o score clínico foi melhor. Ou seja, o paciente que disse que ia morrer pelo score clínico, ela estratificou como se não fosse morrer e morreu. Então, quando você fala que o índice de reclassificação é negativo, é porque é pior do que não ter feito. Quando você vai para a pesquisa de placa, aí sim, ela conseguiu de 8% a 12% dos pacientes estratificar corretamente, né, próximo aí do score de cálcio, que seria 14% a 25%. Então, os guidelines hoje recomendam o quê? Você pode usar, sim, o scan de carótidas como alternativa ao score de cálcio, que seria a indicação 2B, naqueles pacientes quando o score de cálcio é disponível ou não é factível naquele momento.
Lembrando sempre procurar placas, nunca procurar espessamento médio intimal. Então, a gente falou sobre o score de carótidas, agora vamos para o score de cálcio. O score de cálcio é a segunda ferramenta que a gente tem, né? Lembrando que é uma ferramenta estratificadora de risco, não é uma ferramenta diagnóstica, né? Ela não tem indicação em pacientes sintomáticos ou já revascularizados, ou que já tem alguma evidência de doença aterosclerótica. Então, é para paciente que você não sabe se tem aterosclerose ou não. Aquele que você já fez, já viu que tem score de cálcio, já era. Ele nunca mais vai fazer score de cálcio, porque ele já tem aterosclerose estabelecida. Ele nunca mais vai fazer score de cálcio na vida. Então, não existe score de cálcio para acompanhamento de placa. Isso, na prática, não tem nenhum benefício clínico. É um exame sem contraste, uma radiação extremamente baixa, que vale a mamografia, né? E não tem muitos fatores limitantes, como angiotomo, controle de frequência, tem que estar em ritmo sinusal, não precisa nada disso. Até pacientes com arritmia conseguem fazer. E, assim, é uma ferramenta que tem um potencial estrondoso em classificar o risco do paciente. Então, veja, basta ter de 1 a 100, que é a categoria mais baixa, que ele já dobra o risco cardiovascular em 10 anos. E se você tem, por exemplo, o extremo, que é acima de 1.000, esse risco aumenta 10 vezes. Né? E aí você tem os extremos nesses intervalos. Então, é uma ferramenta com um potencial estrondoso, realmente, como eu falei, de prognosticar o risco cardiovascular desses pacientes. Lembrando que, comparado com outras ferramentas, não tem comparação, a que tem a melhor curva ROC é realmente o score de cálcio. Então, assim, por que se é uma ferramenta tão boa, por que a gente não faz para todos os pacientes? Né? E aqui, a gente vai mostrar aqui nesse registro que vai responder essa pergunta para vocês através desse registro. Se você for pegar pacientes com baixo risco, que é aqueles pacientes que o SCVD mostrou menos de 5%, e você fizer score de cálcio nesse paciente, primeira coisa, 80% vai ter score de cálcio zero. Então, você vai usar uma ferramenta para confirmar o que você já pensava em 80%. Né? Só 20% vão ter score de cálcio elevado. E mesmo naqueles que você detectar o cálcio, o risco aumenta, mas não aumenta tão significativamente. Né? O risco vai para 2,7 por 1.000 óbitos em 10 anos. Então, mesmo assim, ainda seria um risco baixo. Então, num baixo risco, não vai mudar muita coisa. Se você for para o outro lado da jogada, que são os pacientes de alto risco, né, seria o extremo, seria o outro lado da moeda, né, seria a outra extremidade. Então, 74% já vão ter score de cálcio elevado. Então, você vai usar uma ferramenta que só vai trazer uma coisa diferente do que você pensa, numa minoria, 26%. E mesmo assim, o risco é alto, ainda vai para um risco de 11 para cada 1.000 eventos em 10 anos. Então, nesses extremos, não tem nenhum sentido você fazer score de cálcio. O uso realmente do score de cálcio é naqueles com risco intermediário ou borderline, né? Que seria, um balaio de gato seria tudo intermediário, né? Se a gente pudesse chamar assim. Então, o intermediário, veja só, em cerca de 50% você vai mudar radicalmente sua conduta. Você vai transformar ele de baixo risco de risco intermediário para alto risco ou cair ele para baixo risco. E veja que aí sim teve impacto. Por exemplo, nos pacientes borderline que tinham calcificação, ele saiu de 1,5 né, para 1.000 pacientes em 10 anos para 7,4, ou seja, multiplicou por 7. E naqueles de risco borderline, ele saiu de 4,8 para 10. Então, essa é a população que você vai usar o score de cálcio. E aí você me pergunta, então, todos os pacientes com risco borderline intermediário você vai usar? Ainda não. A gente ainda tem outras ferramentas que podem vir antes, que são os fatores potencializadores. Então, quais são esses fatores? São fatores clínicos que o paciente já chega no seu consultório. Então, história familiar de morte prematura, hipercolesterolemia familiar, síndrome metabólica, doença renal crônica, doenças inflamatórias em geral, psoríase, artrite reumatoide, HIV. Isso é importante para a mulher, a gente tem aqui Thaís e ali, que fazem cardiologia da mulher, então, Sheila. Então, se é uma mulher com história de menopausa precoce ou doenças associadas à gravidez, como pré-eclâmpsia, ela já pula de risco, né? E as etnias de alto risco, como os sul-asiáticos. Então, se ele tem pelo menos uma dessas, você não precisa nem fazer o score de cálcio mais, né? Se ele tem risco intermediário e tem uma dessas, você já aumenta o risco. Se ele tem risco intermediário e não tem nenhuma delas, aí sim você vai usar a pesquisa de DAC subclínica. Então, esse é o guideline americano, que é o que a gente segue. Então, adultos 40 a 75 anos, estratificação de risco, baixo risco, só mudança de estilo de vida, alto risco, você já começa a estatina, risco borderline, você procura os fatores potencializadores. Se não tiver nenhum, você oferece a ele o score de cálcio, e aí, score de cálcio 0, você segura a estatina, não tem indicação de estatina no momento, e você repete isso a cada 5 a 10 anos. Eu costumo fazer a cada 5 anos, eu costumo preconizar a cada 5 anos, mas isso, entre 5 e 10 anos está aberto aí pelo guideline. O score de cálcio de 1 a 100, né, de 1 a 99,
Se ele tem maior que 55 anos, você inicia. E se ele tem maior que 100 ou percentil 75, independente da idade, você já inicia a estatina. Então, esse é o guideline americano. E aí vem a questão, né? Será que a gente, seguindo esse guideline, a gente consegue o nosso objetivo, que é reduzir evento? Né? Será que tratar DAC crônica reduz evento? Que é a pergunta do paciente. Não teria nenhuma forma de evitar um infarto que ele teve? Então, um grande estudo que trouxe essa resposta para a gente foi o Scott Hart, né, que foi um dos primeiros trabalhos que mostrou alguma redução de evento em paciente coronariopata crônico. Né? O Scott Hart, como vocês sabem, né, ele fez a estratificação através de angiotomo ou provas funcionais, e ele mostrou que, ao final de 5 anos, aquele paciente que fez angiotomo de coronárias, ele teve uma redução de infarto em cerca de 41%, um odds rate de 59%. Então, ele conseguiu evitar eventos não fatais, que seria o infarto, em 41%. Só que, olha só que interessante, né? Apesar de você ter detectado mais DAC e ter conseguido reduzir eventos, você não revascularizou nada mais. O índice de revascularização foi igual. O que teve de diferença? Sim, basicamente, mudança na terapia, né? Que é entrar com estatina e, no caso, aspirina. Então, você teve uma mudança. Naqueles pacientes que fizeram angiotomo, 23% mudaram a medicação, acrescentaram a medicação a mais. Enquanto que naqueles que foram para o lado da prova funcional, só 5% mudaram a terapia, porque já que não tinha isquemia, não importa, não precisava fazer nada. Né? Então, isso já foi mostrado também. Aí você fala, não, mas isso aí foi doença obstrutiva. Esses pacientes tinham sintomas, eram pacientes com DAC clínica. Né? E se você pegar pacientes com DAC subclínica, isso já foi mostrado também num registro chamado CONFIRM, que foi um registro com mais de 27 mil pacientes. Foi um estudo prospectivo, só que não foi randomizado. Né? Ele não interviu nem randomizou. Então, ele pegou pacientes que fizeram angiotomo e observavam aqueles que tinham placa ou não. E o que eles mostraram no final desse follow-up, que foi de 2 anos? Né? Que você entrar com estatina só teve benefício justamente naqueles pacientes com placa. Né? Quando o paciente não tinha placa, a estatina não fez efeito nenhum. Né? Então, fica aí assim, a importância de você pesquisar essa DAC subclínica, porque são esses pacientes que vão ter benefício da estatina. Isso mesmo em pacientes de alto risco, intermediário ou baixo risco. E esse estudo foi completado, né, no ano passado, né, após 5 anos, que manteve esse benefício ao longo de 5 anos, com estatina no caso. Então, aqui são os pacientes que não usaram, nesses pacientes com placas, né, os que não usaram estatina e os que usaram estatina. Né? O odds rate de quanto? 41%. Observe que foi exatamente o número do Scott Hart. Ou seja, não, em tese, né, baseado nos trabalhos, não importa se você tem DAC obstrutivo ou não. Se você tiver DAC e tratar, você vai prevenir infarto. Então, é isso que a gente quer. Lembrando que, nesse registro, a aspirina não teve benefício. Então, a aspirina não conseguiu reproduzir o mesmo benefício da estatina. Então, em tese, a aspirina não entra na jogada se você quiser prevenir eventos nos pacientes com DAC subclínica, que é o que a gente está falando aqui. Agora, veja bem, aí você pode me questionar, mas esses 2 trabalhos foram feitos com angiotomo. Né? Então, será que a gente pode extrapolar isso para o score de cálcio? Né? Não tem trabalhos na literatura, é uma grande falha que a gente tem, com estudos prospectivos com score de cálcio. Então, será que vale a pena você... Não, eu vou fazer a angiotomo, por quê? Porque eu posso ter placas como essa, uma placa não calcificada. Então, será que se eu fizer angiotomo, eu vou detectar mais placas? E com isso eu vou acrescentar em termos de prognóstico? Então, o primeiro trabalho que mostrou isso foi um trabalho de Sommer, um colega nosso, que até já participou aqui da reunião Magna. Ele mostrou o seguinte, quando você faz, nesse caso ele usou um score Morse, que é um score pouco usado, né, mas um score de estratificação de risco, e quando você acrescentou o score de cálcio, você aumentou o poder diagnóstico. Né? Só que quando você, esses pacientes com score de cálcio 0, né? Então quando você usou o score de cálcio, né? Minto, pacientes gerais que foram submetidos ao score de cálcio, quando você usou o score de cálcio para estratificação, você aumentou o seu poder da curva ROC, foi de 62 para 73. Só que quando você colocou o angiotomo em cima do score de cálcio, esse benefício foi quase nada, não foi significativo. Isso por quê? Porque aqueles pacientes com score de cálcio 0, só teve nesse trabalho 1 a 2% de doença obstrutiva. E essa presença a mais de doença obstrutiva não estava associada ao mau prognóstico no tempo estudado, em 2 anos. E esse trabalho confirmou isso de forma bastante elegante, né? Como você fez a análise univariada e multivariada, considerando 2 fatores: a carga de placa, através do score de cálcio, e a doença obstrutiva, e a presença de placa obstrutiva. E ele mostrou o seguinte, que quando você vai para a análise multivariada, tanto o score de cálcio quanto a presença de obstrução, acima de 50% a 70%,
ela teve impacto na mortalidade. Mas quando você vai para a análise multivariada, ou seja, você pega pacientes naquele grupo, né, acima de 100 de score de cálcio, dentro desse grupo, na análise multivariada, você ter obstrução ou não mudou nada. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Se, a partir da hora que você já detecta que o paciente tem DAC, né, naquela faixa de score de cálcio, entre 100 e 500, entre acima de 1.000, por exemplo, você detectar doença obstrutiva, em tese, não teria efeito na mortalidade. Foi isso que ele mostrou. Então, a princípio, não teria efeito de você associar a angiotoma. O score de cálcio para prognóstico, para estratificação de risco, está de muito bom tamanho. Esse estudo mostra que, assim, nem só de estatina, como a gente sabe do cardiologista, então, prevenir eventos não é apenas você entrar com estatina. Então, você, nesse caso, exclusivamente, foi um trabalho que foi feito seguindo os guidelines americanos e considerando um fator que era o score de cálcio a mais. Então, se você pega, por exemplo, pelo guideline americano, aqueles pacientes que tinham pressão elevada, é uma categoria de risco, pressão elevada, ou hipertensão estágio 1, né, esses pacientes não têm indicação de antihipertensivo, como você vê no guideline. Já quando você vai para o estágio 1 com alto risco, né, ou o estágio 2, esse paciente já tem indicação de antihipertensivo. Só que quando você pega essa faixa que você não trataria com antihipertensivo e faz score de cálcio nesse paciente, o NNT dele, olha só, se você tem score de cálcio zero, o NNT é de 160, ou seja, não tem indicação nenhuma de você entrar com antihipertensivo. Mas quando você faz score de cálcio nesses pacientes especificamente e acha um score de cálcio acima de zero, o NNT dele foi menor do que o dos outros grupos, do grupo seguinte, que seria uma hipertensão mais grave. Então, você pode, sim, né, usar o score de cálcio para estratificar o risco nos pacientes hipertensos e entrar com a terapia antihipertensiva naqueles grupos que você normalmente não colocaria se ele tem aterosclerose. Bom, a gente tem alguns gaps aí no guideline, como vocês viram. Primeiro que ele fala de 40 a 75 anos. Então, vamos explorar quem foi excluído desses guidelines. Né? Então, o primeiro deles são os adultos jovens, né? Que são aqueles entre 20 e 40 anos. Abaixo de 20, obviamente, ninguém vai fazer score de cálcio. Mas aqueles entre 20 e 40 anos, né, não se tem muito bem uma estratégia bem formada. Né? Você vai fazer, óbvio, mudança de estilo de vida, né, considerar se tiver história familiar e considerar entrar com estatina baseado no níveis de LDL. Mas não tem uma estratégia, por exemplo, para você fazer score de cálcio nesses pacientes. Score de cálcio, pelo guideline, é só acima de 40, entre 40 e 75 anos. Mas esse trabalho trouxe um dado interessante. Né? Se você começa a juntar score de cálcio, né, você tem um offset. O que seria um offset? Você começa de acordo com o número de fatores que você tem, jogar essa prevalência de calcificação para baixo. Então, se você considerar uma idade na qual 25% dos testes começam a dar positivo, que seria um nível que vale a pena você investigar, olha só, se você pega a população geral, mulheres seriam em torno de 58 anos, homens seriam em torno de 42. Mas conforme você vai adicionando fatores de risco, você vai tendo esse offset, que é essa correção. Então, se você pega, por exemplo, história familiar, esse offset seria de mais ou menos 3,5, tanto para homem quanto para mulher. E quando você pega história familiar e hipertensão, por exemplo, esse offset vai para 7,5, para baixo. Então, seriam homens de 36 anos. Para a mulher, apesar de ter esse offset, ainda fica na faixa dos 40 anos. Então, a mulher ainda está relativamente protegida. Mas homens, principalmente, que têm aterosclerose mais precoce, você precisa ajustar isso de acordo com fatores de risco. Ainda não tem nenhum guideline com recomendações oficiais, mas a gente tem que ficar atento a isso, né? A esse offset aí. E nos idosos, que seria a outra extremidade, outro lado da jogada. Nos idosos, a gente tem um dado que é muito mais complicado. Por quê? A gente sabe que o idoso ele tem aterosclerose. Né? Isso aí, dados de necrópsia mostram que os octogenários, né, que seriam, considerando acima de 75 anos, 80% vão ter cálculos coronários. E a gente sabe que não são só os fatores de risco que eles vão adquirir ao longo da idade que contribuem para isso. Né? A própria genética, a própria apoptose celular, os próprios fatores inflamatórios, epigenéticos, eles vão contribuir para isso. Ou seja, o envelhecimento cardiovascular por si só, mesmo que ele não tenha nenhum fator de risco, vai contribuir para a aterosclerose. E temos uma coisa interessante quando a gente fala de prevenção nesses pacientes, que é o quê? São os eventos competidores. Então, o idoso, ele aumenta o risco cardiovascular, como todo mundo sabe, né? Cada 10 anos aumenta duas vezes o risco cardiovascular, só que aumenta o risco de outros eventos. Então, se você pegar, por exemplo, o risco de mortes não cardiovasculares, a cada 10 anos, ela mais que triplica. Né? Então, ela aumenta muito mais do que o risco cardiovascular. E isso a gente tem que ter em mente, por quê? Porque a gente vai dar drogas que, por exemplo, a aspirina, que pode sangrar, a estatina, que pode levar a rabdomiólise,
doenças alteração hepática, hepatite. Então, a gente tem que tomar cuidado com os idosos. Os idosos são uma categoria à parte. Esse estudo mostrou, por exemplo, que os fatores de risco ao longo da idade eles vão tendo menos peso. Então, se você pegar os pacientes que morreram por doença cardiovascular, aqui a gente tem mulheres, né, de acordo com a idade, observe como a hipertensão ela é preponderante nesses pacientes. Enquanto quando vai chegando ao longo da idade, acima de 80 anos, a hipertensão já não é um fator mais relevante. Isso acontece com todos os fatores de risco. Então, você ser muito agressivo com os fatores de risco é uma coisa que a gente tem que considerar nessa faixa etária. E um estudo que mostrou isso do ponto de vista de screening, né, foi o Dan Carlos, né, que foi publicado também há 2 anos atrás. Ele fez um score bem abrangente, que ele excluiu o score de cálcio, incluiu a pesquisa de fibrilação atrial, a pesquisa de aneurisma, e viu o impacto disso na mortalidade e nos eventos cardiovasculares. E olha só que interessante, né? Quando você pega pacientes acima de 75 anos, não teve nenhum benefício você fazer screening nesses pacientes. Enquanto você pegasse aqueles que vão trabalhar com idosos, mas aquele na faixa etária menor, de 65 a 70 anos, a 69 anos, você conseguiu reduzir o risco cardiovascular, em quase 11% aí. Então, o idoso realmente é uma faixa etária que a gente tem que ter cuidado. E o primeiro guideline que tratou isso de forma individual foi o guideline europeu, que foi de 2021. Então, o guideline europeu, ele dá eu achei fantástico isso aqui, né? Porque ninguém nunca pensou nisso antes, né? É óbvio que os riscos, eles não podem ser encarados iguais para a mesma faixa etária. Então, um paciente de 50 anos, né, um menor de 50 anos, com 45 anos, que tem um risco cardiovascular de 7,5%, ele já é alto risco, porque ele tem a vida inteira para desenvolver aterosclerose, né, e para desenvolver infarto. Enquanto um idoso com 7,5%, para ele está relativamente tranquilo. Você não pode comparar, são faixas diferentes. Então, você tem que classificar o risco baixo a moderado e alto risco e muito alto risco de acordo com a faixa etária. Então, o idoso ele seria muito alto risco, acima de 15%. Mas quando você vai baixando a idade, esse cutoff iria diminuindo. E ele propõe um score novo. Né? Na verdade, ele usa um score novo, que é o score OP, que vem de Old Person. O que esse score faz? Primeira coisa, uma coisa interessante que a gente tem que ver. Esse score foi feito para a Europa e para os países do norte da África. Então, o que ele fez? Ele dividiu os países da Europa de acordo com o risco cardiovascular, de acordo com a incidência de morte por doença cardiovascular anual. E ele separou em baixo risco, risco médio, alto risco e risco alto. Então, veja só, aqui a tabela é exclusivamente para idosos. Né? Quando você pega aqueles pacientes da Europa Ocidental, né? A França, a Espanha, quando você vai ver, você pode até fazer screening nesses pacientes, porque acima de 70 anos você vai achar eventualmente pacientes com baixo risco ou risco intermediário. Mas se você pega pacientes de muito alto risco, por exemplo, aqui a Rússia, se você pega a Ucrânia, os países do norte da África, né, não adianta nem você fazer screening, porque todo mundo vai ser muito alto risco. Né? E, especificamente, se você for olhar esses países laranja, que seria aqui a Polônia, a Turquia, o Cazaquistão, que seriam esses laranja aqui, um ou outro você pode até conseguir um risco intermediário, mas assim, é muito fútil você fazer isso, porque a grande maioria realmente vai ser alto risco. E por que eu frisei esses países especificamente? Porque o Brasil se encaixa aí. Né? Se você for ver a mortalidade do Brasil, isso aqui dados de 2019, mas dados de 2020 confirmaram, e 2021 também, a gente tem uma incidência de morte de 175 mortes para cada 100 mil habitantes. E isso seria justamente a faixa de alto risco da Europa. Seria entre 150 e 300 mil. Entre 150 e 300 mortes por 100 mil habitantes. Então, o Brasil, se tivesse na Europa, estaria aqui, né, nessa faixa de laranja aqui. Seria um país de alto risco. Né? E isso a gente vai ver que, então, talvez no Brasil não vale a pena tanto você ficar fazendo screening em idoso. Você poderia considerar ele como alto risco. A partir da hora que você detecta esses pacientes e considera ele como alto risco, ou de cara, ou através dos scores, você vai considerar isso aqui que é muito importante, que são os modificadores de risco. Eventualmente ele já tem um score de cálcio, ele já traz para você alguma coisa, né? Já tem uma história familiar, nem conta muito aí, mas já tem outros fatores de renal crônico. Então você vai considerar os modificadores de risco, mas mais importante, você vai começar a considerar o benefício ao longo tempo, né, ao longo da vida, ou seja, um paciente de 95 anos. Né? Não tem nem que prever o risco de 10 anos dele, porque ele provavelmente não chega lá. As comorbidades, né, é um paciente fragilizado, é um paciente já com doença oncológica, é um paciente com Alzheimer, né, a fragilidade desse paciente, tudo isso tem que ser considerado. Um paciente com fragilidade tem mais risco de fazer
complicações por estatina, por aspirina, por uma redução mais baixa da pressão. A polifarmácia, o paciente já usa medicação para outras coisas e pode ter interação com estatina. E as preferências do paciente e da família. Então, o guideline europeu, ele recomenda isso. Se você detecta um idoso acima de 15%, ou um idoso considerado alto risco, você vai considerar entrar ou não com estatina. Isso aí tem que ser individualizado, diferente da população de risco mais baixo, que você pode até ser mais agressivo de acordo com o risco. Então, essa é a forma da gente stratificar, né, através desse algoritmo. E eu trouxe aqui uma estatística interessante. Né? Será que a gente está fazendo essa estratificação de forma correta? Esse dado eu apresentei no Simpósio Thaís ano passado, no Metabologia. E veja só que interessante. Né? Aqui eu peguei um mês aleatório, maio de 2022, eu pedi a estatística lá no setor, através da CLIMED, que é uma clínica basicamente de prevenção, não é uma clínica terceirizada, é uma clínica que trabalha com prevenção. E olha só quantos exames a gente tem feito. Se você considerar teste ergométrico, foram 167 por mês, cintilografia 112, angiotoma de coronários 83, scan de carótida só 7 e score de cálcio só 5. Então aí fica o questionamento, será que a gente está fazendo esse screening de forma correta? Né? Quando você usa prova funcional para estratificar o doente para risco cardiovascular, você pode até pegar aqueles com isquemia, como eu mostrei, né, que já tem doença clínica. Só que olha só que interessante, esses dois trabalhos grandes com cintilografia, com o SPECT-CT, que foi aquele método que faz a cintilografia junto com o score de cálcio, ele mostrou um dado interessantíssimo. Em todos os pacientes com provas não isquêmicas, olha só, mais de 80% tem calcificação. E se você for pegar aqui, entre 23% e 37% tem calcificação importante, acima de 400 de score de cálcio. Então, se você estratifica, isso está bem claro. Isso tem que ficar bem claro. Se você estratifica esses pacientes com score de cálcio, ou com provas funcionais, você está indo atrás da ponta do iceberg, que é a isquemia. E está escondendo o que está justamente por trás, que é a doença aterosclerótica, em todos os seus aspectos. Então, obviamente, se você faz screening com prova funcional, você está usando a ferramenta errada. Então, resumindo aqui, eu vou 3 últimos slides para a gente entrar na discussão. Quando? As 3 perguntas, né? Primeiro, quando? Quando é que você faz a pesquisa de dados subclínica? Pacientes de 40 a 75 anos, com risco intermediário e sem fatores potencializadores. Então, é a indicação 2A. Esses aí não se discute. Entre 35 e 40 anos, em pacientes com múltiplos fatores de risco, principalmente homens, né? Em que esse offset que a gente falou, ele ultrapassa a barreira dos 40. Idosos, como é que a gente faz? Bom, se você está na Europa Ocidental, você pode fazer o score OP. Mas, especificamente a nível de Brasil, isso, como eu falei, é uma estratificação fútil, porque num país de alta incidência de morte cardiovascular como a nossa, o ideal realmente é considerar todos como alto risco. 75 anos, você vai perder tempo estratificando esses pacientes e fazendo, eventualmente, score de cálcio. Então, como é que você vai considerar? Você chegando no seu consultório, você considera ele como alto risco, e aí você considera entrar ou não com terapia otimizada, dependendo de todos esses fatores que a gente viu. Comorbidades, fragilidades, risco competidores, polifarmácia e a preferência do paciente. Do ponto de vista populacional, nessa faixa etária não tem indicação, é inadequado você usar score de cálcio. Do ponto de vista individual, eventualmente você pode fazer. Um paciente com 80 anos, você pode fazer um score de cálcio e ter a sorte de achar um score de cálcio 0. Mas do ponto de vista populacional, é desperdício de dinheiro e perda de tempo. Como é que você vai estratificar? Né? As 2 formas, como a gente falou, né? O score de cálcio seria a ferramenta de escolha, e a alternativa seria scan de carótidas, procurando placas, não procurando nada de espessamento médio intimal. E a angiotomo, para essa função que a gente quer, que é estratificar risco, não tem nenhum benefício adicional do ponto de vista prognóstico. A angiotomo deve ser reservada para pacientes sintomáticos. E, obviamente, se você faz um paciente sintomático, você pode achar placas e pode tratar, que foi o score de cálcio, ou que foi o Scott Hart, que mostrou para a gente. Mas, obviamente, se ele é assintomático, o score de cálcio está de muito bom tamanho. E por quê? Né? Porque, através dos estudos mostraram que, através desta identificação da DAX subclínica, você vai instituir a prevenção primária, que seria basicamente o controle intensivo de fatores de risco, e a estatina, ou em alta dose, ou buscando a meta. E, com isso, você conseguiria reduzir os eventos cardiovasculares, que é o que a gente, né, precisa para essa população. Eu encerro por aqui, deixo aberto aí para a plateia. Parabéns, Luiz. Como sempre, né, uma apresentação didática, né, muito rica, né, e que vendeu bem seu peixe. Foi bem convincente você.
Luiz, antes de abrir aqui para a plateia, eu gostaria de... Luiz, eu acho que vale a pena você descompartilhar a tela, né? Talvez fique mais fácil aqui para a gente visualizar aqui quem gosta disso. Porque eu tô sem... O aplicativo não abriu, eu estou aqui. Mas tudo bem, não, tá legal, não está atrapalhando. Eu estou tentando aí, mas pode ir falando. Viu, Luiz? Então, assim, eu acho que uma coisa interessante quando a gente fala de score, sempre lembrar aquelas propriedades de score que é discriminação e calibração, né? Então, a gente nunca tem nenhum score que seja 100% discriminador, ou seja, de captar a doença, e nenhum que seja 100% calibrado, né? Então, sempre lembrar que quando você usa o score num lugar onde a doença está aumentando a prevalência, você tende a subestimar, e quando você usa ao contrário, como você bem falou, você tende a superestimar. Eu acho que o grande problema aqui do score de cálcio, na nossa prática ainda, está no que diz respeito à parte ligada, por exemplo, a convênios, né? Eu não vejo convênio a autorizar score de cálcio sem ter angiotomografia associada. Não sei se existe algum movimento aí para que isso deixe de acontecer, você peça, porque, como você bem falou, para fazer essa estratificação não preciso da angiotomografia, só preciso do score de cálcio. E como fazer o exame que você não progrida, né? Eu peço uma angiotomografia, você para só no score de cálcio. Então, eu queria que você discutisse isso aí. Logo em seguida, eu passo ao José Augusto, que é o primeiro aí com a hands-on. Luiz, e aí? Veja, os convênios, né, eles defendem o lado deles, né? Então, veja só, a angiotomo, quando foi liberada pela ANS, a indicação era muito mais restrita. Era pacientes, na época, né, com sintomas e provas funcionais duvidosas. Então, era um exame que não iria ter muita saída pelo convênio. Então, eles autorizaram e até iria evitar risco, iria evitar o cateterismo. Então, o convênio ele pensa em custos. Né? Então, na época, foi interessante para o convênio liberar angiotomo. Então, isso aí foi fácil. E os cardiologistas, óbvio, que estavam ansiosos demais para liberar angiotomo. Só que o score de cálcio, eu entendo que ele vai gerar um custo adicional para o convênio, porque se o cara não faz score de cálcio, né, eu acho difícil que ele vá fazer angiotomo. Né? Normalmente ele vai ou deixar realmente sem tratamento otimizado, ou vai entrar logo com estatina. Né? Então, os convênios, eles seguram muito, eles não conseguem convencer. Eu já participei de algumas reuniões, até em diretrizes, e os convênios não conseguem se convencer de liberar esse score de cálcio, apesar de muito esforço. E aí tem outros fatores também. Primeiro, eles alegam não ter estudo prospectivo, né, randomizado, que é um grande gap da cardiologia. E a gente tem que admitir, né, tem uma certa falha de quem faz imagem também. Porque é muito mais interessante para o cardiologista que faz imagem fazer angiotomo do que esse score de cálcio. Então, essa briga foi muito maior com o angiotomo do que está sendo e é com o score de cálcio. Então, eu acho que tem todos esses fatores aí, né, que dificultam. Né? Mas eu não vejo como não chegar a isso, é uma questão de tempo. Eu acho que, assim, com o peso das evidências e com os guidelines cada vez mostrando mais, jogando para 2A, eu acho que vai ter que liberar. Eu acho que não vai ter outra saída. Perfeito. E aí, Zé Augusto? Ô Luiz, parabéns aí pela... Estão vindo? Parabéns pela apresentação. Sabia que ia ser desse nível, né? Acho que você trouxe uma série de dados interessantes para a gente refletir. Mas eu queria trazer um contraponto aí à sua observação, né? Será que a gente não está colocando um peso determinístico muito grande? Eu estou falando agora numa visão multilateral, numa visão de saúde pública. A detecção de placa. Tem uma frase de um livro do Dr. Friedberg, que ele disse que quando a gente chegar com 60, 70 anos, 50 anos, que quase todo mundo vai ter placa. Ele disse que naquela época, viu, isso foi 50 mais ou menos. Curioso é que pouca gente tem acidente vascular para o tanto de placa que se tem. Quando você me diz que eu vi um dado ali, um número que eu fiquei, quando você colocou alto risco em 1000, você colocou tantos eventos em 10 anos, não foi isso? Alto risco o quê? Alto risco, você deu um número, 20 em 1000 pacientes,
O que é aquilo ali em 10 anos? Isso foi no trabalho que eles fizeram, aquele trabalho com vários fatores certificadores, né? várias categorias certificadores. Sim, então quando você tem um indivíduo, quando a gente coloca Mas aqui foi em 5 anos, não foi em 10, foi em 5. Foi 5, pronto, tá. Quando você coloca que o Decanvas, ele mudou 11%, né, numa população de 65 a 70 anos, etc. Quando a gente detecta uma placa, e quando a gente estratifica em alto risco, que é maior do que 20%, a gente vai saber que 75% não vai ter evento em 10 anos, se for 25% o risco. Aí eu vou dar um dado recente que o American Heart eles têm enfatizado um pouco, das 8 métricas de saúde cardiovascular ideal: controle da pressão, controle da glicemia, controle do colesterol. Atividade física, perda de peso e dieta ideal. Não fumar e dormir bem. Isso foi associado a uma redução de mais de 70% em quem tinha um score, quem tinha nota boa nessas 8 matérias, tinha uma redução, foi associado, não foi um trabalho de intervenção, mas foi associado a uma redução de mais de 70% do risco. Será que a gente não está colocando a placa, o cálcio, e você sabe que eu peço muito e confio, eu acho que ele é muito bom para a gente discriminar, mas eu acho que ele é melhor só por um aspecto peculiar, que é convencer o doente que ele tem que ser tratado. Mas será que a gente não tá deixando de convencer que a prevenção não é nem mais primária? O Dr. Brown falou para a gente no Rio de Janeiro que é prevenção primordial. Meu filho, ele não é para ele aparecer hipertenso. Meu filho não é para ele ganhar peso. A gente está muito mal na prevenção primária, quanto mais na primordial. Será que a gente não está pulando uma etapa que o cardiologista deixar de convencer que o fundamental, se o indivíduo for bom aluno na pressão, se ele for bom aluno no colesterol, se ele for bom aluno na glicemia, se ele for bom aluno na dieta, na atividade física, se ele for bom aluno no sono, se ele for bom aluno não fumar, será que não é esse o ponto que está faltando do ponto de saúde pública? Porque será que a gente vai precisar da máquina, de um scanner, para passar no indivíduo e aí entupir o indivíduo de droga, né, com estatina, aspirina, o que seja? Eu fico pensando se do ponto de vista de saúde pública, os ingleses, eles não deixavam tratar pré-diabetes. Se você pegar paciente com pré-diabetes em qualquer local daqui do estado, o indivíduo recebe um remédio, mesmo ele sendo acima do peso, mesmo ele sendo sedentário, mesmo ele sendo dormindo mal, sem tratar os pontos que estão desregulando o metabolismo dele. Então, será que a gente não está colocando essa estratégia, uma confiança muito grande? Eu acho que a gente talvez precise refinar o papel específico dessa estratégia. Porque quando eu vejo um indivíduo de 30 anos de idade, eu sei que ele tem síndrome metabólica, vou chamar o termo síndrome metabólica, um termo antigo, mas vou chamar. Eu sei que esse indivíduo tem mais chance de ter evento ao longo de 20, 30 anos. Você já tem vários estudos, Bogalusa, Framingham, etc., de jovem. Será que eu preciso desse valor, eu preciso desse número, eu preciso comprovar isso, ou só a epidemiologia já me bastaria? Então, eu tenho uma dúvida, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu no risco intermediário, está lá no próprio advice do aplicativo, que você pode ter uma decisão compartilhada e iniciar a estatina. Não é isso? Próprio risco intermediário, você pode fazer isso. Então, eu tenho medicado. Então você, olha, a minha experiência é que é melhor medicar. A estatina vai reduzir seu risco, é melhor medicar. Então, eu queria ouvir um pouco você, como é que você... Porque, assim, numa visão multilateral, a gente vai ter que ter preocupação com o custo, vai ter que ter preocupação com o sistema de saúde e a sustentabilidade, vai ter que ter preocupação com a filosofia de uma sociedade realmente saudável. Porque se a gente for com uma linha de diagnosticar lesão subclínica, a gente já está, de fato, tratando o indivíduo numa fase ainda avançada. Hoje a ideia é ainda mais para trás. Não sei, queria ouvir você.
Mas, Augusto, é perfeito. Eu acho que se você for ler os guidelines, eles são bem taxativos em relação a isso. Então, todo guideline começa, a primeira coisa do ensino, né? Modificação de estilo de vida, né? Tudo isso que você está falando, né? Controle de fatores de risco, né? Orientação, atividade física, isso aí está acima de qualquer coisa. Quando a gente fala em pesquisa didática subclínica, a gente já está num passo mais avançado, né? Então, veja, esses passos iniciais, eles são obrigatórios, isso aí não se discute, isso aí, assim, se fosse dar uma aula de prevenção primária, eu acho que o score de cálcio e a pesquisa didática subclínica seria os 3 últimos slides. É porque a minha aula foi didática subclínica, mas assim, eu concordo com você. Eu acho que em termos de prevenção primária, eu acho que tem muita coisa que vem antes. E, inclusive, você vê que o guideline, eu gosto muito do guideline americano, porque ele dá muitos passos até chegar no score de cálcio, né? Então, ele faz uma estratificação bem rígida, né? Primeiro você faz estratificação clínica, né? Se ele já está fora daquele escopo intermediário, você já não faz mais. E mesmo naquele grupo intermediário, você ainda vai procurar história familiar, hipercofamiliar. Então, você vê que hipercofamiliar história. Então, você vai assim, fazendo step por step. E a pesquisa da subclínica seria seu último recurso. É justamente nesse paciente que você falou. Então, paciente com risco intermediário. Eu tendo a dar estatina, né? Mas nesse grupo, se você for seguir o registro Confirm, nesse grupo intermediário que não tem placa, muitas vezes a estatina não serve para nada. Então, do ponto de vista populacional, esse paciente com risco intermediário, a estatina não teve benefício, né? E só no grupo que tinha placa é que a estatina teve. Então, é nesse grupo que eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas o indivíduo ainda está naquele risco ali, né, intermediário, e é o que realmente fica na dúvida, né? A grande maioria não vai precisar de score de cálcio, eu concordo com você. Eu acho que você foi perfeita a colocação, mas eu penso isso. Eu não vejo a pesquisa didática subclínica como uma coisa obrigatória. Eu vejo como todo exame complementar. É uma forma de auxiliar nos casos duvidosos, né? Não sei se era isso que mais ou menos você queria saber. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, veja, a ciência é essa. Duas coisas é que eu acho que uma coisa é que é risco relativo e outra é risco absoluto. Quando você faz um hazard que vai para 10, isso é relativo. Isso não quer dizer que o absoluto foi expressivo. Não necessariamente. É isso que eu quero dizer. Você tem que ver a taxa de evento por 10 anos e ver quanto foi a taxa do outro grupo em 10 anos. Absoluto. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, será que um indivíduo que nota 3 em tudo que tem que fazer, a gente tem que, eu estou falando da gente, eu estou com uma visão um pouco de saúde pública, esse indivíduo tem direito de fazer um score de cálcio para refinar o tratamento, se o tratamento básico ele não segue. Os ingleses, numa certa feita, eles não operavam quem fumasse, não faziam revasque em quem fumasse. Eles não tratavam. Quando veio um inglês aqui dar uma aula, eu perguntei isso, eles não tratavam pré-diabetes fora do estilo de vida. Então, o que eu estou colocando, assim, a gente está preocupado, não eu na minha geração, mas a gente está preocupado com a rota de colisão do sistema de saúde. Hoje a gente estava conversando na reunião, né, meio-dia, sobre isso. É uma rota de colisão, né? A gente vê aí, porque assim, a sociedade está doente, ela quer fórmula fácil. Ela não quer fazer nada, ela quer um score de cálcio para dizer, vamos tomar estatina, vamos tomar inibidor da SGLT2, vamos fazer tudo que tem direito, e aí o indivíduo sai. Eu não sei, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente sabe para prevenir essa doença, e quando eu estou falando disso, a gente tem dados, né, a gente tem dados, Souza participou de um estudo que a gente fez, saúde da família, o subtratamento, o subcontrole dos fatores de risco, desses 7, eram 7, agora 8 com sono, é incrível. O cara está fazendo programa de saúde da família, ele tem 30% dos pacientes hipertensos estão controlados. Se a gente for no nosso consultório, os nossos doentes não estão controlados de hipertensão, não estão na meta de LDL, não estão na meta de atividade física, não estão na meta de peso, não estão na meta de sono. Então, é uma sociedade que precisa repensar. Agora, você sabe que eu peço mesmo, e eu acho que ajuda muito, tanto o score de cálcio, sem dúvida, angiotomo, mas tem um poder, para mim, o grande poder que eu vejo é de convencimento. Porque você diz, olha, você vai precisar usar, tá aqui a placa. Aí o cara... Aí entra uma outra neurose, entra uma outra questão de cabeça, alguns piram, ficam deprimidos um tempo. É uma situação complexa, mas eu acho que você foi perfeito na abordagem. É uma questão filosófica, né? Assim, sim. Essa questão de não seguir na investigação do cara que não se cuida. É uma coisa filosófica, né? Que acho que ultrapassa a nossa discussão. Então, uma conversa para mais 2 horas aí. Mas veja,
tem muita indicação inadequada, eu concordo. Né? Tem paciente com alto risco que o médico diz, olha, eu vou pedir um score de cálcio só para mostrar para ele. Isso aí não tem indicação em guideline, isso aí é off-label. Indicação off-label vai ter. Né? Eu acho que... E às vezes dá certo, né? Às vezes o cara olha, pô, tô cheio de cálcio aqui, fica um pouquinho deprimido, que é o normal do diagnóstico, a gente não deve evitar o diagnóstico por conta dos impactos do diagnóstico, mas assim, às vezes esse fato de ficar deprimido, o cara sai e muda a cabeça, né? E aí ele começa a se cuidar. Então, eu acho que assim, é off-label, isso aí quem está falando é off-label. Né? A indicação da ferramenta é para o médico, para ele saber que aquele paciente está num risco maior e ele se convencer. O custo para o paciente, se ele pensar o quanto ele gasta de estatina ano, se eu tirar ele da estatina, porque ele tem um score 0, também paga o score cálcio dele tranquilamente. Fácil. Também ainda tem esse outro lado. Né? A gente pensa só em acrescentar, mas tem a parte de tirar também. Sim, sim. Isso é importante. O Zé Augusto, só chamando a atenção desse artigo, desse estudo de prevenção primária, você lembra que eu orientei uma tese de prevenção secundária, quer dizer, a pessoa já teve a casa roubada, né? Inclusive, uma crônica, viu, Laura, que eu quero escrever sobre o colesterol e a casa roubada. E o roubo da casa, né? Então, o cara que teve um infarto, derrame, já teve a casa roubada. O paciente que tem um score de cálcio elevado ou que tem uma placa, eles já forçaram o trinco, mas não entraram, né? Não chegou a entrar. Então, assim, você vê pessoas de prevenção secundária. Nosso estudo mostrou ali que você vê que o percentual é menos de 30% de uma dieta adequada e no SUS ainda pior ainda, né? Então, ou seja, é um problema sério, quanto mais em prevenção primária. Bem, Juliane. Perfeito. Oi, Luiz. Sensacional sua aula, como sempre, muito didática e bem interessante, lúdica também ao mesmo tempo. Eu queria pontuar algumas coisas. Eu acho que, assim, o básico tem que ser feito e isso não quer dizer que a gente não precise pesquisar a subclínica. Eu acho que são coisas que se complementam, né? Óbvio que a gente precisa fazer melhor o básico. Quanto tempo a gente gasta, entre aspas, na consulta para tentar passar um conhecimento para o paciente das 8 medidas essenciais. Eu acho que isso também é uma reflexão para a gente, porque a gente acaba dizendo assim, é uma dieta saudável, faz atividade física, tem que dormir bem, mas assim, não explica o que é dormir bem, o que é uma atividade física regular, o que é uma dieta legal. Então, isso também é uma meia-culpa nossa que a gente tem que fazer. Por outro lado, é a questão de você detectar doença subclínica. Na cardio-onco, a gente tem muito isso em voga agora, né? Cardiotoxicidade subclínica. E a gente está vendo, assim, com alguns trabalhos cada vez mais que estão saindo, que, por exemplo, o strain para todo mundo não é custo efetivo e também não me ajuda a diminuir evento ou interrupção de droga, solicitar biomarcador. Então, eu acho que a discussão de pesquisar doenças subclínicas, a gente realmente tem que ter esses fóruns, porque senão a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, e não é, né? Não foi isso que você fez, mas eu queria enfatizar porque a cardio-onco é uma nova especialidade que acaba que, assim, estranha, aí todo mundo pede estranha, e não é isso. Cada vez mais a gente está andando para estratificar os pacientes que realmente merecem ser seguidos com estranho, que realmente precisam ter biomarcador durante seu tratamento, justamente pela toxicidade financeira. Inclusive, agora no Jack Cardio Oncology sai um trabalho bem interessante sobre toxicidade financeira, porque se a gente for parar para pensar na oncologia, cada tratamento novo, assim, que você gasta com uma pessoa, tem tratamentos agora celulares, terapia celular, que é 1 milhão para você, por pessoa. Então, assim, se você for pensar isso de uma forma populacional, isso não é sustentável. Qual é o plano de saúde, ou o sistema de saúde que vai sustentar um paciente sendo tratado com a terapia de 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 200 mil, e a gente vê que isso é em escala progressiva. Mas, de uma forma geral, assim, o que eu queria colocar, fazendo um paralelo com a subespecialidade, é que a gente precisa realmente conseguir selecionar aquele subgrupo de pacientes que vão ser contemplados com a pesquisa subclínica, da doença subclínica, e que realmente você intervir nesse subgrupo de pacientes, a gente vai diminuir evento. Então, eu acho que Luiz foi muito feliz quando ele mostrou que tem um subgrupo que realmente ele pode ter um benefício disso. Eu acho que é muito mais a gente encarar isso, tentar refinar esse subgrupo enquanto especialistas, enquanto cardiologistas, do que a gente dizer assim, galera, a partir dos 40
escola de cálcio para todo mundo e estatina na caixa d'água. Eu entendo dessa forma. Exatamente. Beleza, Juliana. Perfeito. Perfeito. E como o Luiz deixou bem claro aí, escola de cálcio não é para seguir paciente, né? Esse é um dado bem interessante. Só se for zero. Se for zero. Se for zero, na verdade é uma coisa interessante, porque assim, eu talvez não tenha detalhado isso, mas muita gente tem essa dúvida. Veja, eu fiz um escola de cálcio zero, e aí? Repito a cada 5 anos? Então, não, você não vai repetir a cada 5 anos. Você fez o escola de cálcio zero, ótimo. Você se livrou da estatina. Daqui a 5 anos, você vai ser reestratificado clinicamente. Sim, claro. Porque você pode ter adquirido hipertensão, você pode ter adquirido diabetes, então não necessariamente você vai repetir a cada 5 anos o escola de cálcio. Você vai ser vai passar por todo aquele processo de novo. Né? Step 1, Step 2. Nada, aí você repete o escola de cálcio. E a partir da hora que você tem escola de cálcio acima do percentil 70 ou acima de 100, de acordo com a sua idade, como eu mostrei, acabou. Você não vai repetir escola de cálcio mais nunca, não tem mais indicação. Né? Uma vez que o escola de cálcio positivo já era. Aí você já entrou para um grupo que não volta mais. Né? Um grupo seleto que não tem rebaixamento para a Série B. Luiz, aí em cima disso eu queria fazer uma pergunta para você, extensiva aos demais, porque assim, eu tenho um grande questionamento a respeito das evidências em si, entendeu? Porque uma boa parte das evidências que a gente construiu ao longo das últimas décadas, ela foi em cima de um tratamento, vamos dizer assim, imperfeito, de baixa potência, as estatinas não eram as melhores, o tratamento do diabetes não era o melhor, o tratamento da hipertensão não era o melhor. Então, a gente construiu essa evidência de aterosclerose, de doença do infarto, da IC e tudo mais, de tratamentos que não eram os melhores. A gente vem construindo, ao longo dos anos, melhores evidências com melhores tratamentos, é verdade. Mas você não acha que, em um futuro próximo, essa questão da evidência acerca da aterosclerose subclínica, da DAC subclínica, do papel da escola de cálcio, pode vir a mudar com o advento das novas terapias, das novas drogas, com as melhores estatinas, as associações de droga para tratar de lipidemia, os melhores antidiabéticos orais, o tratamento da obesidade, que tem melhorado muito, não só com a questão da cirurgia bariátrica, mas também com as novas drogas para obesidade. Então, acredito que, assim, é uma sugestão que eu queria que você debatesse. Se você acha que a gente vai revisitar essa evidência num prazo, vamos dizer, de uma década. Na verdade, não é nem uma década, eu acho que isso é anual. Né? Cada ano traz trabalhos diferentes e você vai revisitando tudo. Eu acho que é uma coisa muito dinâmica. Mas veja, qualquer dessas terapias que você colocou aí, o que é interessante é, se pegar um vídeo da PKSC9, o que é que os estudos mostram? Né? O benefício é só alto risco. Né? É sempre relacionado ao risco. Então, se você faz estratificação clínica, é sempre aquele grupo de mais risco elevado. Então, se você pegar a DAC subclínica, para mim, ela é o topo do alto risco, né? Tirando quem já teve evento. Então, se você tem angina, tem infarto, aí você já está em outro nível, já está em outra categoria. Mas nessa categoria que não teve evento ainda, eu acho que o pior risco que pode acontecer para um indivíduo é ele já ter DAC. Né? Porque você pode ter diabetes, ter história familiar e não ter DAC ainda. Agora, a partir da hora que você já tem DAC, ele é o extremo do alto risco. Então, qualquer dessas terapias, com certeza, se você comparar aqueles pacientes com DAC subclínica, sem DAC subclínica, o efeito, assim, isso é uma coisa, é uma projeção, né? Isso é uma coisa, como é que eu posso dizer? É uma coisa que a gente prevê, né? Que vai ter benefício. Agora, claro que todas têm que ser testadas. Assim como testaram, você tratar a hipertensão no nível mais baixo, naqueles que têm score de cálcio positivo, foi testada a aspirina, foi testada a estatina. Esses grupos, com certeza, tem que ter trabalhos. Eu acredito que não vai demorar muito, não, para a gente ter com todas essas drogas aí novas que você citou e todas essas estratégias. Eu acho que é uma coisa fundamental. Muito bem. Agora, o professor Alexandre, que supostamente está no consultório, porque está indo de jaleco e estetoscópio do pescoço, não deve estar em casa ainda, né, Alexandre? Eu assisti um pedaço da sua aula, Galvão, achei muito boa.
Você sabe que eu peço bastante score de cálcio. Esses 5 score de cálcio que você mostrou na Climed provavelmente foram os meus. Então, eu solicito bastante. Agora, a questão que eu queria discutir com você é o seguinte. O score de cálcio, suponhamos que você pegue um score de cálcio muito alto, 1.500, por exemplo. Né? Esse paciente é de extremo alto risco. E que esse score de cálcio, inclusive, você quantifica em que local está, né? Se está no tronco, se está na DA, e você pega um score de cálcio de 70 no tronco, por exemplo. Paciente completamente assintomático. Será que algum de nós deixaria de fazer um angiotomo nesse paciente para flagrar um... Na minha concepção, o grande calcanhar de Aquiles na coronariopatia ambulatorial é o tronco, né? É o ponto fraco. E é o que a gente quer realmente, apesar de não terem estudos muito claros no tronco, e é possível que o tronco tenha o mesmo comportamento do restante, né? Mas, no momento, ao meu ver, é o grande calcanhar de Aquiles. Então, eu acho difícil a gente não pedir um angiotomo num paciente com score de cálcio muito alto, principalmente se envolver tronco ou envolver DA, principalmente DA proximal, certo? Eu queria ver sua opinião a respeito disso. Outra coisa interessante que você falou, de você encarar os pacientes de mais idade como sendo alto risco. Isso pode ser custo-benefício. Talvez você encarar esses pacientes mais novos, eventualmente com mais fatores de risco, mesmo que eles não tenham diabetes, hipertenso, é um paciente meio obeso, tabagista, ele tem 50 anos, ele não é diabético. Será que você não já deveria encarar esse paciente como alto risco e não necessariamente você fazer score de cálcio, porque o score de cálcio é bastante interessante para você mostrar para a pessoa, olha, você tem um score de cálcio alto, você tem risco alto, você tem que fazer alguma coisa. Mas será que você já não pode mudar essa postura? Essa resposta ninguém vai ter. Mas eu acredito que talvez esse paciente você possa considerar como sendo alto risco, mesmo sem um score de cálcio acima de 100, por exemplo. O que é que você acha a respeito disso? Ô, Alexandre, duas excelentes perguntas. Eu vou começar pela última. Veja, o que acontece? Por que o idoso você pode considerar como alto risco e essa faixa etária que você falou não é tão simples assim? Porque o idoso, estatisticamente, ele vai ter mais. Então, se você pegar, por exemplo, o estudo octogenários, 80% vão ter calcificação. Então, seria uma investigação fútil para você pegar uma minoria. Mas lembra aquele trabalho que eu mostrei com adultos jovens? Quando você pega aqueles pacientes que você mostrou o offset, que reduziu para 40, para 37, você viu? Você lembra? De 42 para 36, na verdade, com todos aqueles fatores de risco. Mesmo assim, nessa população, só 25% tinha score positivo. Entendeu? Então, assim, ele considerou que vale a pena você investigar a partir da hora que tem, ele considera estatisticamente, né, do ponto de vista populacional, que vale a pena você pedir o exame quando você tem acima de 25% de prevalência. Abaixo de 25% de prevalência não vale a pena. É isso que ele considerou no trabalho. Então, veja só, esse indivíduo que você está falando, né, jovem, com muitos fatores de risco, ele ainda assim ele tem 75% de chance de não ter nada. Então, como é que eu vou considerar todo mundo como alto risco se a grande maioria não vai ter nada? Entendeu? Então, do ponto de vista populacional, vale a pena você pesquisar, porque você vai estar livrando a maioria, né? Você vai estar condenando, digamos assim, a minoria. Então, nessa faixa etária, eu acho que sim, vale a pena você investigar ao invés de considerar tudo alto risco. A primeira pergunta já é mais polêmica, né? Assintomático é sempre uma coisa polêmica, né? Investigação de prova funcional, fazer CAT, investigação de DAC clínica em paciente assintomático é um assunto extremamente polêmico, né? Nenhum estudo até hoje mostrou, nenhum, que você pesquisar DAC clínica, né, através de provas funcionais, ou mandar para CAT, ou angiotomo, em pacientes assintomáticos, reduz risco cardiovascular. Então, você pesquisar a DAC e deitar com remédio, você reduz. Mas tudo aquilo que você faz intervenção no assintomático, a gente não tem evidência na literatura para nada. Aí você diz, mas excluíram a lesão de tronco. Tudo bem, aí tudo bem. Se você tem lá uma score de cálcio mostrando uma lesão de tronco, aí esse paciente ele pode sair do guideline, né? Ele pode ser um paciente que tem uma lesão de 80% de tronco, e aí ele não entraria nessas estatísticas todas aí, né? No diário. Mas isso não foi testado, né? Não foi testado. Mas isso aí seria uma coisa totalmente off-label, né? Mas aí o que você pode fazer? Mas eu não quero fazer angiotomo nesses pacientes. Um teste ergométrico vai bem, porque você vai estar procurando anatomia de alto risco. E quando você pega pacientes de alto risco, alta probabilidade, que são aqueles com lesão de tronco, todos os testes são bons, até mesmo o teste ergométrico. Então, você pode lançar mão no teste ergométrico nesse caso.
né? Tem outro Você detalhe. pode fazer um testegométrico com uma prova funcional ou a própria angiotomo. Isso é, como eu falei, isso é off-label. Isso não tem guideline indicando isso. Né? Sair dos códigos de cálcio com cálcio na coronária e fazer a prova funcional. Mas, você considerando que esses pacientes eles fogem dos guidelines, eles fogem dos trabalhos, eu acho que vale a pena, nesses casos específicos, ou com muita cálcio mesmo, calcificação extensa, ou com lesão de tronco, você fazer uma prova funcional, nem que seja um teste ergométrico. Alexandre, eu acho detalhe aí. Assim, eu acho uma coisa a gente está discutindo, uma estratégia, porque eu entendo a aula de Luiz como uma estratégia populacional para um país, para um sistema de saúde, para um estado, para um secretário de saúde, para um ministro de saúde, né? Considerando o contexto socioeconômico e qual é o custo da efetividade da estratégia. Você está com seu doente, você encontra um bloco de cálcio no tronco. Seguramente não existe nenhuma custo-efetividade de sair busca ativa de lesão de tronco por score de cálcio. Mas, uma vez você deparou com score de cálcio no tronco, e você diz assim, esse cara, eu mandaria ele para a cirurgia, se ele tiver um tronco, eu mandaria ele para o angiotomo, lógico que eu mandaria. Agora, é um velhinho de 90 anos de idade, está lá assintomático, você não vai mandar ele para a cirurgia, não faz o angiotomo, porque você não vai mandar ele para a cirurgia no assintomático. Mas conversa com a família e diz, eu não vou porque eu não vou desencadear a cirurgia. Mas se você encontrar em mim uma lesão de tronco, eu peço que você peça o exame, porque você encontrou um bloco de cálcio no tronco individual, mas foi uma sorte, apareceu. Isso foge da diretriz. Não vai esperar um trabalho que faça isso para eu responder a pergunta do meu doente que está ali na frente. Entendeu? Eu acho que é isso que eu pensaria. Só rapidinho antes. Mas aí tem o outro lado também, né? Tem outro lado também. Por exemplo, onde é que você deve entrar com AS para um paciente desse? Tem um score de cálcio de 1.000, 1.500. Aí é uma outra... Então, a angiotomo talvez traga alguma informação nesse sentido. Ou se quiser o fato de você entrar com AS, você pode estar mudando o desfecho. Por isso que você faz angiotomo, tudo bem, mas assim, a única coisa que eu acho que a angiotomo muda aí, quer dizer, o score de cálcio muda mais na estatina. A minha internet deu uma oscilada. O da hipertensão, como foi, Luiz, que você falou? Não, ele pegou pacientes com borderline, que é hipertensão, pressão normal alta, né? Ou hipertensão leve, estágio 1, né? De baixo risco. Seria aquele paciente de baixo risco com hipertensão estágio 1. E o guideline americano não indica tratar. Mas se você faz score de cálcio, o NNT, ele vai de 160 para, se eu não me engano, foi 38. Né? Então, seria equivalente ao próximo faixa, que seria o hipertensão estágio 2. Não, mas isso na classificação nova americana. Do novo guideline. De 130 por 80, de 130 por 80, você está falando? Isso. Mas aí, assim, também desconsiderar a hipertensão como fator de AVC, desconsiderar a hipertensão como fator de insuficiência renal, como fator de insuficiência cardíaca. Eu acho que a gente não precisa de score de cálcio para definir tratamento de hipertenso, né? Eu acho que aí eu acho que essa coisa precisa validar. Focado em risco cardiovascular. Aí precisa validar melhor essas estratégias. Uma coisa, só comentando o que o Zé Augusto falou, eu achei assim, eu concordo plenamente, eu achei muito, muito feliz a fala do Zé Augusto. Inclusive, isso que ele falou, porque o guideline que ele falou, ele só falou de DAC subclínica. Mas quando você vai para a DAC clínica, para pesquisa de DAC estável, de angina estável, é o segundo, na verdade, né? O primeiro é pesquisar se ele já tem infarto. O segundo step, lá do guideline europeu, é procurar causas pacientes nas quais a revascularização seria fútil. Então, isso está lá em cima, está no topo de tudo. Primeira coisa é isso. Esse paciente é passível de revascularização, porque muitas vezes você pega um vozinho de Alzheimer acamado, não tem que ficar pesquisando DAC nesses pacientes. Então, isso é importante. E outra coisa é o seguinte, eu concordo do ponto de vista populacional, todo paciente que tem lesão de tronco fazer angiotomo ou fazer prova funcional não tem sentido. Mas do ponto de vista individual, deve ser individualizado, né? Perdão da redundância. Só que por que eu falei do teste ergométrico? Porque a maioria desses pacientes já tem teste ergométrico. Né? Então, vamos supor que ele já tem um teste ergométrico. Né? E faz um score de cálcio sem lesão de tronco. Eu não consigo ver um paciente com lesão de tronco grave com um score de cálcio negativo, você ficar ainda indo a mais. Né? Então, para mim, o mesmo teste ergométrico, né, que tem sua sensibilidade limitada, nesses pacientes... Eu acho que o Fernando queria falar, viu? Depois veja aí. Acho que estava aqui. Vamos lá, Fernando. Mas é só complementando isso. Né, eu acho que ele queria. O teste ergométrico, até o teste ergométrico seria bom nesse caso. Eu acho que é Fernando, mas saiu aí. Não sei se é ele. Nando, é Fernando? Tinha um aqui, eu acho. Vai, Fernando.
Fernando. É porque eu tô aqui, então aí dei uma interrompida assim para passar aqui, mas eu acho que eu consigo. Na verdade, era só dois comentários. Um era complementar quando o Alexandre fez as duas perguntas, Luiz, você sinalizou. Eu coloco quem tem subclínica como uma categoria assim de alto, sabe? Como se você estivesse tentando diferenciar ela. E já existe isso na literatura. Tem uma rodada grande aí de autores que estão tentando classificar um pouquinho diferente. Primário, para quem tem esses scores, que deu alto risco, score de caso, enfim. Secundário, ser aquele que tem evidência de doença subclínica, e terciário, ser quem já teve evento. Ou tem outros autores chamando de primário e meio, né? Primário, quem alto risco, primário e meio, quem tem doença subclínica, e secundário, quem já teve evento. E, né, que lembrar dessa questão dessa possibilidade de começar a diferenciar realmente esse grupo dos dois, né? Do extremo de quem já teve evento e de quem não tem. Mas, no final das contas, eu lembro muito, eu gosto muito do seu perfil de perspectiva clínica, viu, Luiz? Pessoalmente, aproveitando em público, elogiando. Gosto demais mesmo. E existe um nuance que é esses que fossem primário e meio ou secundário, que a gente está falando aqui, de que não tem grandes, assim, posso estar enganado, mas assim, você não tem comparativos em grandes trials separando os dois grupos, tratando um lado, apesar de a gente já chegar de cara e dizer, vou usar estatina, muda desfecho, muda evento, a gente está extrapolando de outras entidades muito mais do que de resultados, porque factivelmente a gente acaba introduzindo a estatina. Não tem nenhum comparativo, como você disse, que ainda vai sair, né? Ainda tem coisas aí para aparecer, trabalho para sair, né? Perfeito. Veja, a comparação que você pode fazer é o Scott Hart 2 com o Confirm. Né? Scott Hart 2, paciente sintomático. Então, teoricamente, com doença clínica. Sim. E o Confirm com o paciente DAC subclínica. Ele só pegou pacientes não obstrutivos. Aquele registro ali não tem pacientes. É tudo menor de 50%. Então, tudo DAC subclínica. E ele mostrou que nessa comparação, assim, tudo bem, um foi prospectivo, randomizado, o outro foi um registro prospectivo. Mas a redução de mortalidade foram iguais. Né? Foi 41% para ambos. Então, assim, se você for pegar o pouco dado que a gente tem, que é pouco, precisa de mais, eu concordo, mas o pouco que a gente tem não parece ter diferença entre você ter obstrução ou não, no sentido de você estabelecer o tratamento da DAC. Então, você vai tratar com DAC, mesmo porque a maioria das placas que rompem são as menores de 50%. Então, você prevenir, isso é independente de você ter DAC subclínica ou não, ou DAC clínica, como você falou, terciário. Tem um trabalho novo, que é o Scott Hart 3, né? Não, estou assistindo a aula aqui do Scott Hart do assintomático, né? Que esse vai ser um baita trabalho. Né? Esse você deve sair nos próximos anos. Quando é que vai sair, Luiz? Rapaz, está em andamento, deve sair nos próximos 2 anos no máximo. Esse vai ser um baita trabalho. Ele vai pegar o Scott Hart em assintomático. Esse vai ser um dos trabalhos divisores de água da cardiologia. Assim como o Skinner. Você quer ir comer aonde? Acho que vai ser um baita trabalho. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. É esse que eu estou esperando para bater martelo. Eu concordo com você, que eu tenho o prospectivo, ele mostrou o benefício e tal, mas a gente não está falando de nenhum ensaio ainda, entendeu? Ensaio, sim, categoria máxima de evidência, entendeu? O mais alto nível de evidência, mas obviamente é uma evidência fortíssima, baseada inclusive na plausibilidade do próprio mecanismo e dos pacientes que sintomaticamente reduziram da mesma forma. Mas enfim, era só isso. Beleza, valeu, Fernando. Bem, muito bem, eu acho que tivemos uma noite hoje também muito ilustrativa e rica, né, de conhecimento. Eu acho que a mensagem final, sobretudo nesse foco aí de pacientes assintomáticos, que devemos focar muito no controle dos fatores de risco. Eu tenho observado, Zé Augusto, lá na própria faculdade, que eu assim, peço sempre para todos os alunos estratificarem, usando os scores, o SVD, o global, qualquer um desses que o Luiz falou, e você vê muita gente usando estatina quando não tinha indicação de usar, e mesmo lá, você veja, mesmo no serviço público, quer dizer, e gente deixando de usar e fora da meta quando devia usar. Então, eu acho que essas coisas que a gente fala, a gente tem que prestar muita atenção na coisa prática do doente, barata, como essas estratificações de risco, e usar essa metodologia, né, para, em alguns casos, aí, sem dúvida nenhuma, que vai complementar e vai
vai ajudar a colocar o paciente na linha do tratamento próximo do ideal. Luiz, quer fazer... A gente tem que fazer o nosso, viu? Você já fez o seu. Exatamente. Exatamente. Bem, Luiz, quer fazer mais alguma consideração? Não, só eu disse que agradecer a perguntar a participação você de se todos. poderia gravar a apresentação, né? Mas, anyway, Ele que grava, né? Ele que gravou, né? já que gravou. Agora já Luizão, gravou, joga, agora já era. Luizão, joga as Olha, nós referências tivemos aí. uma audiência fantástica aí, Luiz. 35 pessoas e rodava e vai, quer dizer, mostrando não só o interesse pelo tema, mas também no apresentador, né, que sempre nos brinda com palestras fantásticas como foi a de hoje. Então, eu Agradeço a você. gostaria de agradecer a presença de todos, né, mais uma vez, e convidar para na próxima semana mais uma reunião clínica do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Então, até terça, com fé em Deus. Parabéns, parabéns.